Fala pessoal, aqui é o Guilherme. Parabéns por terem chegado até nesse vídeo, isso mostra que vocês estão empenhados no aprendizado. Nessa aula você vai aprender a criar um esboço do SolidWorks de forma inteligente e ainda de bônus, gerar sua primeira chave metálica. Se você ficar até o final do vídeo, vai adquirir conceitos fundamentais para o seu aprendizado. Então beleza, vamos criar o nosso arquivo de peça. Vamos clicar aqui nessa folhinha. Aí a gente vem aqui e seleciona a peça. Se aqui tiver no modo avançado, a gente clica de volta aqui, vai ter um botão de iniciante e vai voltar para essa tela aqui. Aí a gente dá o OK. Beleza? Arquivo de peça criado. Uma vez que o arquivo de peça está criado no SolidWorks, vamos exibir os planos principais aqui ao lado para que a gente consiga entender um pouco melhor as formas de se criar um esboço aqui dentro do CAD. Então, para a gente fazer isso, vamos clicar com o mouse esquerdo no plano frontal, aí segura o Ctrl, clica no plano superior, plano direito, agora clica com o mouse direito e clica nesse olho aqui para exibir. Então, para a gente poder visualizar um pouco melhor esse espaço tridimensional no CAD, segura clicado o botão do meio do mouse, o scroll, e rotaciona um pouco assim. Tá vendo? Eu estou com o botão do meio segurado. Então, a gente consegue ver aqui que a gente tem esses três planos. Esses três planos, frontal, superior, direito e a origem, são as referências principais que todo projetista precisa saber e entender no SolidWorks. E daqui para frente, praticamente tudo que a gente for fazer no CAD, vamos começar por esses três planos e essa referência. Mas agora, indo para o foco do vídeo, o esboço. Temos então duas formas, praticamente, de se criar esboço no SolidWorks, que é o esboço 2D no plano ou o esboço 3D. Para que a gente consiga acessar essas duas formas de criar os esboços, a gente pode vir aqui ao canto, tem essa região de esboço, aqui tem uma seta embaixo, a gente clica e ele vai expandir aqui. Então a gente tem o esboço 2D e o esboço 3D. O foco do vídeo de hoje é o esboço 2D. O esboço 3D é um pouquinho mais avançado e a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Qual que é o fluxo para poder criar um esboço 2D? Primeira coisa, a gente sempre começa pelo plano. Então, vamos começar hoje pelo plano superior. Tá? Então, a gente clica no plano. Se a gente só clicar no plano aqui, ó, ele vai abrir uma janela e vai mostrar suas opções para a gente. Então, a gente consegue tanto iniciar um esboço já por aqui, a gente consegue ocultar o plano, a gente consegue dar um zoom nessa seleção, que é o que a gente selecionou aqui, ou então a gente consegue clicar nesse ícone de normal para ficar normal o plano. Se eu apertar Ctrl 7, eu volto para a vista isométrica. Então, para criar nosso primeiro esboço, vamos selecionar o plano superior, ou qualquer outro plano, mas vamos por esse. Aí a gente pode tanto por aqui quanto vir aqui por cima. Se a gente clicar aqui direto, ele entra direto na ferramenta de esboço 2D, mas a gente pode entrar por aqui também. Beleza, a gente está no plano superior. Agora, a gente vai observar o seguinte, se a gente deixa esses planos sempre na tela, eles começam a atrapalhar. Eu geralmente venho aqui, seleciono eles, me oculto, eu trabalho assim, porque não fica me atrapalhando. Então, quando eu preciso deles, eu venho e ativo a exibição. A gente tem aqui, então, agora a gente já está desenhando um plano superior, tudo que a gente fazer agora vai estar referente a esse plano. Então, aqui a gente tem as ferramentas, a gente tem aqui linha, círculo, a gente tem spline, a gente tem quadrado, a gente tem arco, né? O arco é um trecho de círculo. A gente tem uma elipse, temos oblongo ou ranhura reta, polígono, a gente pode fazer filete, ponto, só um ponto no espaço, né? Texto. A gente pode cortar trechos de esboço, e tem outras ferramentas que a gente vai vendo aqui com o tempo. Então, vamos desenhar hoje uma chapa metálica, só que o objetivo não é a peça hoje, o objetivo é mostrar o esboço para vocês. Para fazer essa tarefa, vamos selecionar a ferramenta de esboço de retângulo, só que aqui ao lado vamos selecionar a ferramenta de retângulo central. Essa ferramenta tem um ponto muito positivo, que quando você dá o primeiro clique para começar a fazer o esboço desse retângulo, ela vai referenciar a origem do retângulo com a origem do teu sistema inteiro. Então você já ganha um pouco de tempo nisso. Abrimos até aqui, onde a gente quer aqui, só dá outro clique para soltar. Pronto, agora aperta S para desselecionar o esboço e vamos dar as primeiras medidas. Para isso a gente vem aqui em dimensão inteligente, clicamos sobre a linha, vamos dar uma medida aqui de 200 milímetros e vamos dar outra medida para essa linha vertical de 150 milímetros. Observem que a cor do esboço mudou, porque agora esse esboço está totalmente definido. Esse ponto de esboço definido é extremamente importante, vai acompanhar vocês ao longo de toda a trajetória de vocês como desenhistas, seja no SolidWorks ou qualquer outro software. Para a gente ter uma base de comparação, se a gente pegar outro retângulo, vamos usar a ferramenta retângulo de canto aqui.
Aí a gente seleciona, clica em algum ponto no espaço, clica em outro ponto e solta. Ele está azul. Então, se a gente for comparar com esse outro retângulo aqui, o que a gente sabe desse retângulo? A gente sabe que a origem dessas duas linhas centrais que se cruzam ao meio está na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, a gente já sabe exatamente onde é que ele está localizado no espaço. A gente sabe que ele está desenhado sobre o plano superior, que a gente definiu lá no começo. E a gente sabe o tamanho dessa linha superior e o tamanho dessa linha lateral. E também a gente sabe o seguinte, que essa linha aqui, ela é vertical, que ele atribuiu automaticamente. Essa linha aqui é horizontal, essa linha aqui é vertical e essa linha aqui também é horizontal. Desse quadrado a gente sabe o que? A gente sabe que ele está no plano superior, beleza. A gente sabe que essa linha é vertical, porque ele atribuiu automaticamente horizontal, vertical, horizontal. Mas por que esse esboço aqui, por que esse quadrado está subdefinido? Porque a gente não tem definição total. Esse retângulo da esquerda, a gente sabe exatamente todos os parâmetros dele. Então, eu não consigo mexer ele mais porque ele está totalmente definido. Esse aqui não. Esse aqui eu consigo fazer isso aqui com ele, ó. Porque ele ainda tem parâmetros dele que nos dão essa flexibilidade, porque ele não está totalmente definido. É possível fazer um paralelo sobre essa questão de definição do esboço com a solicitação de compra de um parafuso, por exemplo. Se eu passar uma solicitação para o departamento de compras comprar parafuso, ele vai olhar para a sua solicitação e vai falar assim, beleza, parafuso, mas tem 1 milhão de tipos de parafuso. Então esse parafuso ele não está totalmente definido. Da mesma forma, eu posso chegar na loja de pneu de carro, por exemplo, posso pedir, cara, eu quero me ver um pneu. Ele vai falar, tá, beleza, mas que pneu? Qual é o diâmetro do aro? Qual que é a tala? Que marca que tu quer? Então, ele não está totalmente definido. A mesma forma é um esboço. Então, agora, vamos definir junto esse esboço aqui. A gente já sabe que essas linhas são horizontais, né? Essas linhas são verticais. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui que está fácil de a gente identificar que falta é as medidas. Para isso, vamos lá na ferramenta de dimensão inteligente. Vamos clicar sobre essa aresta superior. Vamos deixar do mesmo tamanho que está aqui mesmo, não tem problema. Agora, vamos clicar nessa aresta vertical, que fica na lateral aqui. Vamos cotar do jeito que está mesmo. Beleza, ele ainda está azul. Por quê? Eu tenho mais um grau de liberdade aqui, ó. Ele está no espaço, certo? Vamos dar outra cota aqui. Vamos vir aqui em dimensão inteligente e vamos falar que esse esboço ele não pode ir mais para a direita e nem para a esquerda. Vamos dar uma medida fechada aqui. Observe que agora esse esboço está parcialmente definido. Essas linhas estão pretas e essas duas linhas aqui estão azuis. Então, se a gente pegar esse esboço agora aqui, a gente não consegue mais arrastar de um lado para o outro. Então, qual que é o último grau de liberdade que a gente tem? Para cima e para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, deixar ele mais ou menos aqui, vou clicar na ferramenta de dimensão inteligente e vou dar uma cota aqui dessa linha até a origem do nosso sistema inteiro, não é só do nosso retângulo aqui da esquerda, e eu vou dar uma cota aleatória aqui para ele. Pronto, agora esse esboço está totalmente definido. Deu para perceber a diferença? E o que significa um esboço definido e um subdefinido? Ou totalmente não definido? É isso que eu quero tentar passar para vocês. Entender o que a gente está fazendo, porque quando a gente começa a ir um pouco mais a fundo, destrinchar um pouquinho mais, a gente percebe que as coisas não são complexas, elas são uma série de conceitos simples que, quando são somados lá na frente, a gente consegue fazer algo bem legal. Então, essa é a minha abordagem. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que assim que possível eu já vou responder. E se inscreve e deixa uma curtida aí pra gente continuar produzindo conteúdo e entregando isso para vocês da melhor forma possível. Então, seguindo, vamos limpar esse esboço lateral que a gente fez aqui, para exemplificar. Beleza, a gente está então com esse retângulo que a gente criou aqui de esboço. Ele está totalmente definido no plano que a gente superior e aqui na origem todos os parâmetros dele. A gente sai do esboço e só para finalizar essa aula, então, para que a gente veja então um corpo se formando aqui no CAD, vamos aqui na aba de chapa metálica e seleciona o esboço e depois clica no recurso. Ele vai jogar ali, então a gente pode segurar o botão do meio do mouse para rotacionar. A gente consegue ver ali, então aqui a gente consegue alterar a espessura da chapa, por exemplo, 476, e damos um OK aqui. Beleza, geramos o nosso primeiro corpo do Solid, usando o sketch e o esboço totalmente definido que a gente criou ali. Pessoal, então para esse vídeo é isso. Espero vocês nas próximas aulas. Vale a pena continuar nessa playlist.
E não se esquece, curte, comenta e compartilha. Dá uma força pro canal pra gente continuar postando esse tipo de conteúdo para vocês aí. Abraço e até o próximo vídeo.